Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, é uma satisfação, né? Mais uma vez, estamos aqui hoje reunidos no nosso salão virtual para mais uma conversa, e hoje a conversa é muito importante também. Hoje a conversa é sobre Deus, vamos entender um pouquinho mais, né, o que é Deus, tá? Como lidar com Deus, não é mesmo? Então vamos lá hoje, tá? Vamos prestar atenção. Pessoal aí pode pegar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, quem quiser, né, para poder acompanhar o estudo de hoje, tá bom? Então, gente, vamos lá. Vamos aí para a nossa leitura da página inicial, da página de abertura, tá bom? Bom, então, gente, vamos ver. Vamos agora para a nossa página de abertura do estudo de hoje, tá? Vamos lá. A página de hoje, ela é aqui do livro Mensagem, do livro Parnaso de Além Túmulo, tá? Ela é, o nome, né, é Mensagem Fraterna, tá? O médium é o Chico Xavier, e é uma mensagem do Espírito Alta de Souza, tá? Então, vamos lá nos preparar para começar a leitura. Então vamos lá. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Então agora nós vamos para a nossa prece de início do estudo. Agora vamos fechar os nossos olhos, limpar as nossas mentes e vamos pedir para que esse estudo da noite de hoje transcorra, né, muito bem, e que nós possamos conseguir entrar nessa frequência de paz, de amor, tá? E que todos juntos hoje possamos aprender juntos um pouco mais, né, um objetivo de evolução. Então, obrigado, Deus, obrigado, Jesus querido, por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus, gente. Vamos lá então ao nosso estudo de hoje, hein? Bom, pessoal, então prosseguindo, né, com o estudo, nós temos que Joana de Ângeles, lá num trecho do livro Liberdade de Escolha, né, um trecho, tá, do texto Liberdade de Escolha, o livro Momentos de Saúde. Então lá esse texto, né, de Liberdade de Escolha, nos diz que és livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejes conviver, tá? Então, é a maneira, né, que enxergamos e nos relacionamos com Deus tem muito, mas muito em comum com a forma com que vivemos, tá? O reino de Deus, ele ocorrerá no planeta quando o bem reinar. E a cada transição planetária, que nós já tivemos várias, né, no Espiritismo são chamados de juízos gerais, o que outras religiões chamam de juízo final, que está acontecendo agora, que na verdade para o Espiritismo é mais uma transição planetária, um mundo de provas e expiações para a regeneração. Mas já houveram várias, tá?
Então nós estamos agora que a cada transição planetária, o orbe terreno, ele fica mais perto dessa realidade do bem reinar. Porque nós vamos largando o primitivismo, a humanidade vai avançando em termos intelectuais e em termos morais. A Terra então está mais perto do fim de mais uma transição planetária. E Jesus falava que o reino de Deus não é deste mundo. E esse reino, ele só pode existir de que forma? Nos corações puros e desinteressados. O reino de Deus, ele não se encontra lá no céu, não, mas sim em todo lugar no qual o amor domine. As questões 1018 e 1019 do Livro dos Espíritos nos orientam nesse sentido, né, sobre isso. Bom, mas para que isso ocorra, é preciso que a humanidade seja algo muito melhor do que vemos hoje. Ainda somos muito, mas muito egoístas, vaidosos e orgulhosos. Ou seja, somos crianças espirituais. Sobre isso, o apóstolo Paulo nos deixou, né, um lindo ensinamento. Né? Ele disse: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vai ser o que vai acontecer com a gente e já ocorre pouco a pouco. Para a nossa reflexão, lembro inclusive do filme, tá? Onde um menino indiano que de apenas 5 anos, ele se perdeu, tá, do irmão lá de uma estação de trem na cidade de Kindawa, tá, indo para a cidade de Calcutá, uma outra parte da Índia, tá? Que esse filme foi ambientado na Índia. E a partir daí esse menino experimenta o oposto do amor que experimentou quando ele vivia, né, com sua família, com sua mãe. O nome desse filme, inclusive, é Leon, para quem quiser, né, assistir. E ele é baseado em fatos reais, o que é mais legal ainda. Tá? Então, os espíritos, né, os espíritos superiores nos enxergam como crianças. Ainda confundimos o amor com o sentimento de posse e com romance. O amor é muito mais do que isso. O amor é construção. Então ainda não desenvolvemos o amor de forma abrangente. Em nossos egoísmos e invejas, desejamos o melhor só para nós e para os nossos. É por isso que Joana de Ângeles nos fala sobre o sofrimento da incompletude, lá no livro Plenitude. Tá? Ao invés de enxergarmos o bem de todos, né? E valorizarmos o que temos, também tem isso, né? Reclamamos daquilo que não temos. Nós achamos que deveríamos ter mais do que aquilo que nós temos. Tá? Em consonância com o que citamos, né, nos livros de Joana de Ângeles, o apóstolo Paulo nos fala lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos, que gravitar para a unidade divina é a finalidade da humanidade. Está lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos, lá numa fala de Paulo, lá no texto. Para atingir esse fim, 3 coisas são necessárias. Quais são elas? A justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias. Né? A ignorância, o ódio e a injustiça. Então, nós temos que, com isso, né, colocar Deus em nossa vida. Um dos maiores exemplos de como colocar Deus em nossas vidas foram nos dados pelo pastor Davi. Dos 150 salmos, inclusive, lá do livro de Salmos, que é um livro de cânticos, né, dos judeus, Davi compôs 105.
sendo assim um dos mais famosos o Salmo 23, muita gente conhece, que no trecho ele diz: ainda que eu andasse pelo vale das sombras, da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Salmo 23, né? Então, num outro salmo de Davi, o Salmo 139, né, 139, ele diz assim no trecho: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Então, aqui nós temos um pouquinho, né, nos dado por Davi, né, de como colocar Deus, tá, em nossa vida, né, que significa confiar em Deus. E isso é ter a certeza que Deus nos conhece profundamente. Ele nos sonda, Deus nos sonda o tempo todo, como nos disse Davi. Todos erramos, mas o importante é dar a volta por cima. Não devemos, então, nos sentir, né, menores porque temos defeitos, tá? E nem apontar o dedo para os defeitos alheios, né, gente? O importante é levantar-se e buscar fazer melhor. Jesus não veio para os sãos. Tá? De uma vez por todas precisamos entender isso. Vivemos num planeta que é um grande hospital. Todos nós temos problemas de ordem física, de ordem moral, de ordem mental. Então todos estamos em busca da construção do interior e também de uma sociedade melhor. Não devemos nos sentir indignos de nada, muito menos achar que alguém é indigno, né? A gente vê muita gente: ele merece, eu não mereço, ele merece ficar com aquela pessoa, ele não merece, é muita areia para o caminhão dele, coisa do tipo, é muita riqueza para um homem só, eu saberia mais o que fazer com aquilo que ele, né? Não, gente, nada disso. Deus é Pai de amor infinito. Deus nos auxilia nas condições, né? Mas também temos a cura, é a nossa conquista. Ele nos dá condições. A necessidade da doença física é para muitos a oportunidade de crescimento, e as demais adversidades também. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de um mal e suas consequências. Das vidas mal vividas, né? Das vidas onde nós exteriorizamos as nossas trevas interiores, que hoje nós estamos combatendo para ser melhor e afastarmos elas. Bom, para cada imperfeição, para cada maldade, para cada ato ruim, para cada omissão que cometemos, surgem traços e consequências. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria. É a dor que eu sinto pela dor que eu causei. Mas eu só posso sentir essa dor se eu tiver consciência, tá, do que causei a dor no outro. Então, no livro Exilados por Amor, temos os personagens Ernesto e Ferdinando, por exemplo, né? Cientistas brilhantes lá no planeta Pamir, tá, da estrela Capella. Porém, eles não tinham escrúpulos e passaram a se odiar. Tiveram fins trágicos, sendo logo a seguir, eles foram degradados, né, da Terra. E eles foram degradados através de um sugamento de um asteroide, né, como se fosse um chupão, né? Capturou o espírito dele, seguindo assim, né, para o nosso planeta, para a Terra. Ernesto se redimiu na encarnação como José de Arimateia na época de Jesus, né? Isso está lá no livro Exilados por Amor, para quem quiser ver, e a sequência dele é o livro Jornada nos Anjos. Bom, no livro Memórias de um Suicida, o espírito de Camilo Castelo Branco, um escritor conhecidíssimo, após o suicídio, né, o seu resgate, né, ocorreu, né, e ele
vai para o hospital Maria de Nazaré, lá no plano espiritual, e recebe orientações do espírito Epaminondas de Vigo. Tá? Neste momento, Camilo se arrepende, já na espiritualidade, e assim começou o processo de transformação do homem de bem, abandonando o homem velho, buscando se tornar um homem novo. Lá no Novo Testamento, em Marcos, capítulo 10, os versículos 46 a 52, temos a história, gente, de Bartimeu. Bartimeu era um cego de nascença que estava assentado, né, junto lá no caminho, mendigando, né, quando Jesus passou. Mas olha só, ele ouvindo que era Jesus de Nazaré, que estava passando, ele começou a gritar, pedindo ajuda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? E aí, gente, foi muito bonito, né? Porque ele venceu a multidão, tá? E se livrou da capa de mendicância, né? Essa capa de mendicância como se fosse uma permissão que os romanos davam para que eles pudessem mendicar. Né? E ele pediu a Mestre Jesus que ele voltasse a enxergar, que ele enxergasse, que era cego de nascença, nunca enxergou. E então Jesus lhe disse, né, após ele enxergar, né, Bartimeu, Jesus disse: vai, pois a tua fé te salvou. E óbvio, ele assim deixou de ser cego. É muito bonito, né, a gente poder ver, né, passagens como essa e tentar entronizar no nosso dia a dia. Então nós temos que Leon Denis, lá no livro Grande Enigma, tá? Leon Denis diz que a postura de um homem diante da vida está relacionada à ideia, ao conceito que ele tem de Deus. O grande desafio para todos nós é trabalhar a ideia de Deus. Nós ainda precisamos ter algo para balizar a nossa conduta, os nossos desejos, né? Balizar os nossos sonhos, as nossas escolhas. Deus não cria obras prontas e perfeitas, gente. Nós somos perfectíveis, mas não perfeitos. Deus cria obras perfectíveis, inacabadas. Se Deus criasse obras completas, não existiria, né? Não existiriam palavras como, por exemplo, esforço, trabalho, construção, reconstrução, vitória e conquista. Deus, de forma simples, cria seres, planetas, estrelas e outros corpos celestes. Deus nos cria simples e ignorantes e nos coloca em uma jornada espiritual, tá? Em direção à perfeição. Inclusive, né, nós temos que aquele grãozinho de mostarda da parábola, né, quem lembra da parábola, né, o grão de mostarda, ele é o princípio da inteligência, né, o princípio inteligente, que depois se transforma lá na frente em homem e continua rumo à angelitude. Então todas as religiões do mundo falam de um Deus terreno. É uma teologia que só contempla somente o orbe terreno. A maturidade humana ainda está muito distante de ter uma concepção maior de Deus. Mas essa teologia, né, essa ideia de Deus passou a ser confrontada após 1857, com o advento da codificação da doutrina espírita, da codificação do espiritismo. Né? Uma visão que nos descortina um cenário mais amplo, o mundo espiritual e o universo. E com certeza Deus é muito, mas é muito mais. Tá? Deus é maior do que tudo que até então sabemos. O Deus que o Espiritismo vem revelar é um Deus das estrelas. O Espiritismo restitui Deus ao seu lugar, né? Que é o de Pai do universo infinito, da criação infinita. Bom,
E agora nós chegamos já, né, na nossa parte de conclusão, né, onde nós temos, né, que Deus nos mostra os olhos do corpo, mas Ele se faz evidente ante nossa compreensão por todas as suas obras da criação, e podemos senti-lo espiritualmente nas vibrações do seu infinito amor. Por essa razão é que lá na questão 01 do Livro dos Espíritos, tá, não é falado quem é Deus. Vou colocar aqui para vocês ampliar, né, a resposta dos Espíritos. A pergunta fala: que é Deus? É dessa forma, com esse questionamento, que Kardec dá início à codificação da doutrina espírita. Então, gente, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá? É isso, gente, que diz a questão 01 do Livro dos Espíritos. Tá? Então, é inteligência suprema e causa primária. Inteligência suprema significa que não há uma inteligência maior que a inteligência divina. A inteligência de Deus se revela em suas obras, né, como a de um pintor, não é? No seu quadro. Inclusive é um exemplo muito bom para a questão que nós vamos conversar mais na frente, que é o panteísmo. Tá? Bom, mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Tá? Essa questão aí, né? Assim como o pintor, ele não é nenhum dos seus quadros. O quadro foi criado pelo pintor, mas o pintor é o pintor e o quadro é o quadro. Tá? Então, a existência de Deus está provada por 3 aspectos. E o primeiro é o quê? A existência de uma ideia de Deus no homem. Segundo, não existe efeito sem causa. Bom? E terceiro, a absoluta perfeição da natureza. É obra de quem? Vede a obra e procurai o autor. Então, segundo João, lá no capítulo 4, versículo 16, Deus é maior. Tá? Deus é amor, gente. Desculpa. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Imagina que nós, sentindo tanta gratidão por Deus, resolvêssemos retribuir. Imagina. E se nós chegássemos então para Deus e dizendo querer retribuir tanto carinho, tanto amor, né? Perguntássemos: Deus, qual é o presente que o Senhor quer? O que é que eu posso lhe dar, Deus? Então Deus diria o quê? Que se quiséssemos agradá-lo, devemos fazer pelos outros, os irmãos, o que Ele faz por nós. Não por acaso, aparece lá, né, primeiro mandamento, né, os primeiros lá, dos 10 mandamentos. Bom, essa resposta está lá, né? Então, nos 10 mandamentos, e também foi ensinado por Jesus. Ame a Deus acima de tudo e ame o próximo como a si mesmo. Então, para encerrar, né, vamos pensar sobre o que nos diz Emmanuel. O que Emmanuel nos diz lá no trecho da mensagem Que Eu Continuo. Então a mensagem diz: que eu continue a vontade de amar, entendendo que amar não é sentimento de posse, é sentimento de doação. Vamos lembrar do que falamos, né, lá no início do estudo de hoje. Tá? Vamos gravitar em direção a Deus, como nos indicou o apóstolo Paulo, na questão 69 do Livro dos Espíritos. Movimentos contrários, né, a esse de gravitar a Deus, gravitar a unidade divina, nos trazem sofrimento. Gravitar, né, é ir em direção oposta ao do amor. Então, lembrando uma parte da canção Amor para Recomeçar, composta por Maurício Barros, né, e estou vendo minha cola aqui, Mauro Santos Cecília e Roberto Frejel. Lá na canção diz:
Eu desejo que você tenha a quem amar. E quando estiver bem cansado, que ainda exista amor para recomeçar. Mas vendo isso, uma questão bem mais abrangente do que esse amor romântico, né, ou possessivo. Bom, agora está bem gostoso, né, muito legal o nosso estudo, mas vamos para a nossa prece, viu, pessoal do chat? Vamos agora nos preparar para a prece de encerramento do estudo de hoje. E agora, todos que estão assistindo, né, vamos para esse momento de encerramento, vamos na prece inicial, fechando nossos olhos, limpando as nossas mentes. Vamos agradecer por ter tido a oportunidade, agradecer sempre, e pedir que essa frequência, né, boa, né, essa boa vibração que compartilhamos aqui no estudo de hoje, falando e aprendendo, né, sobre Deus, possa nos acompanhar após o encerramento do estudo, né, e possa invadir os nossos lares, né, os locais em que nós estamos assistindo a essa conversa. Tá? Que Jesus esteja sempre conosco e que possamos ter toda a proteção, todo o amparo necessário. Que assim seja, Pai querido. Agradecemos por mais esse encontro. Graças a Deus. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim aqui, né, do estudo, né, de hoje. Tá? E eu quero aqui agradecer, tá, a participação de vocês né, nessa noite. E eu quero pedir que não se esqueça de se inscrever, né, no canal do EBM-TV, e também não se esqueçam de curtir, tá, esse vídeo e os demais vídeos do canal, tá bom? E possam indicar para os seus amigos, para os seus familiares, tá bom? Então, que todos tenham um bom final de semana, tá? Que todos fiquem na santa paz de Deus e amparados, e vamos tomar cuidado aí, vamos nos proteger, né? Vamos evitar aglomerações, vamos manter os cuidados, né, com a limpeza, com a asepsia, né, das mãos, vamos continuar usando máscara, tá? Esse momento é um momento de prova, é um momento de que devemos, né, mostrar resignação, responsabilidade e muita caridade. Então, gente, fiquem todos com Deus, tá? Até o próximo estudo, tá bom? Vamos então nos despedir. Tchau, pessoal.